Muito boa tarde a todas e todos, agora oficialmente. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a esse momento. Eu sou a professora Eliane Juraski Camilo. No momento, eu estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas e também eu sou docente do campus Florianópolis, lá do Dautec. E hoje, com muita alegria, com muita felicidade, nós estamos aqui na companhia de vocês. Já quero agradecer assim muito o querido colega professor João, que sempre é muito parceiro, que sempre recebe aqui as nossas formações. Nós estamos aqui, então, hoje, reunidas e reunidos, para uma coisa que, na verdade, são duas coisas. Qual é a coisa, afinal de contas? Nós estamos recebendo hoje, então, o professor Eloane, que é professor da Unicamp, a Universidade de Campinas, São Paulo. E o professor, ele está vindo aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre o tema assédio moral. O tema da palestra, né, o título da palestra é assédio, será que existem nos institutos federais? Né? Então, o professor vem trazer a sua contribuição. Né? O professor ele faz parte de um seleto grupo de pesquisadores brasileiros que pesquisa o tema assédio moral. São poucas as pessoas, são poucos os pesquisadores, né, que se dedicam a estudar esse tema. E o professor Eloane, então, muito gentilmente, ele aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, então, refletindo com a gente sobre o tema assédio moral. Essa palestra, essa formação, esse bate-papo aí que nós vamos ter hoje, é promovido, então, pelo Departamento de Formação e Práticas Educativas, da Pró-Reitoria de Ensino, e faz parte do nosso ciclo de formação continuada para a implantação da nossa política institucional de combate e prevenção às violências e aos assédios. Eu não sei se vocês sabem, se todos e todas aqui, especialmente os estudantes, né? Acho que tem estudantes que estão chegando, que estão adentrando a instituição, que estão começando a estudar aqui no IFSC Campo São José, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Instituto Federal, o IFSC, tem uma política de combate às violências e aos assédios. E é uma jovem política, aliás, né? Ela foi aprovada em 2023, né? 2024 foi a nossa primeira normativa aprovada no ano de 2024. Então, ela é bem jovem ainda, né? E nós entendemos que para ela ser letra viva, para ela realmente ser observada, ser respeitada, para que o IFSC seja um ambiente seguro, livre de violências e assédios, nós precisamos falar muito sobre o assunto. Precisamos de muita formação sobre o tema. Então, este momento hoje tem esse intuito de trazer o tema ao debate. E, além de ser uma palestra desse ciclo de formação, também é o momento de aplicação do produto educacional da querida colega Valéria. A Valéria é servidora aqui do Campo São José, pedagoga, e a Valéria ela é estudante do programa de mestrado Prof.PT, e é minha orientanda. E a Valéria está pesquisando o tema de assédio moral no IFSC. Ela fez uma pesquisa muito longa com todos os campos, todos não, né? Depois a Valéria conta essa história. Mas a maioria dos campos participou da pesquisa, né? Os servidores responderam um questionário, e hoje, então, a aplicação do produto educacional dela, porque na produção de dados que a Valéria fez, ficou muito perceptível a necessidade de formação sobre o assunto. As pessoas ainda, colegas servidores ainda precisam
falar sobre o tema, né, precisam ter mais familiaridade com o tema precisa ainda ser falado, ser explorado, né, para que possa se tornar, como eu falei anteriormente, letra viva aqui no Instituto, que o Instituto seja um ambiente livre de violências e de assédios, que seja um ambiente seguro, que todos e todas sejam respeitados, que todos e todas gostem de estar, né? Então, isso que por esse motivo que nós estamos aqui reunidos e reunidas hoje. Nós vamos começar com uma breve explanação. Nós temos aqui presente a nossa colega Letícia. A Letícia, ela é diretora da nossa diretoria de gestão de pessoas, né? Então, a DGP ela tem compromissos também com a implantação dessa política, né? Tem uma trajetória, tem compromissos. E a Letícia quer dar uma breve palavrinha aqui com vocês. Então, eu chamo a colega Letícia para fazer a sua breve fala. Boa tarde. Boa tarde. É motivo de grande satisfação estar aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para esse importante evento, representando a gestão do IFSC. E como psicóloga e atualmente diretora de gestão de pessoas, eu entendo que problematizar e discutir o tema assédio nas relações estudantis e de trabalho, o assédio moral, sobretudo, é absolutamente necessário. A gestão do IFSC sabe que não é mais possível somente pensar em cartilhas ou em grupos de trabalho que apenas atendem a responder, muitas vezes, às autoridades, apenas como uma ação meramente formal de suposto combate ao assédio. A gente entende que é necessário estruturar o debate, e é isso que estamos fazendo aqui, desenvolver estratégias de formação e realmente enfrentar o assédio desenvolvendo políticas. É assim, então, que estamos fazendo. Numa ação pioneira, como colocou a nossa colega Eliane, o Conselho Superior dessa instituição aprovou, no início de 2024, a política de prevenção e combate ao assédio moral, ao assédio sexual e às demais violências no IFSC. Esse foi um importante marco institucional e o início de uma longa caminhada. E hoje já estamos aqui trabalhando na operacionalização dessa política. O Instituto Federal de Santa Catarina foi um dos primeiros a aprovar tal política, e isso nos orgulha como feito dessa nossa gestão do professor Gariba. O fenômeno assédio, ele é multifatorial, ele vai além do ambiente escolar ou organizacional. Aqui a gente está numa escola, mas é uma organização de trabalho também, porque ele é fundado nas características da própria sociedade, que é violenta, e da sua conjuntura. No entanto, é nas instituições escolares de trabalho que o assédio muitas vezes se materializa. Tenho certeza que o debate hoje vai ser muito frutífero nesse sentido, para compreendermos, né? Por isso que é importante as instituições que tenham políticas de enfrentamento ao assédio e que sejam identificadas possibilidades de intervenção e que, sobretudo, a gente possa trabalhar na esfera da prevenção. Prevenção nos mais diversos níveis, redução de riscos, estratégias de proteção, informação, formação de gestores e equipes. E, além disso, é fundamental que se estruture ações de assistência e de recuperação da saúde mental das vítimas. Não tínhamos, até pouco tempo, no IFSC, nenhuma política de prevenção e de enfrentamento às violências e ao assédio. Fato esse que nos deixava extremamente vulneráveis. Essa realidade vem mudando, felizmente, porque, efetivamente, a atual gestão está atuando na elaboração de importantes políticas. Destacamos que hoje, no IFSC, muitos de vocês são calouros, estão recém-chegados na instituição, é muito importante que vocês saibam que estamos trabalhando em prol da promoção de mudanças na cultura organizacional, visando o enfrentamento de todas as formas de violência e de assédio.
E assim, enfrentando o problema e combatendo as condutas de humilhação, constrangimento e desqualificação de estudantes e profissionais. Como gestores que somos, entendemos que a instituição precisa desenvolver uma cultura mediadora. Em um longo processo de construção, recentemente, aprovamos, por meio da portaria do reitor, professor Gariba, o espaço de mediação de conflitos e as câmaras de mediação de conflitos no âmbito do IFSC. Estamos aqui com a nossa ouvidora, professora Bertília, que é professora desse campus, está à frente desse importante trabalho com o apoio da nossa diretoria de gestão de pessoas. Esse programa tem por objetivo a administração de conflitos e promoção de uma cultura de paz, de modo a evitar que situações conflituosas se transformem em relações de violência e de assédio. Assim, temos muito o que fazer, o caminho é longo. Atualmente, temos desenvolvido formações e capacitações para as equipes que trabalham as comissões de saúde do servidor dos campos, né, as CISPs, também com essa temática. No final do ano, recentemente, né, portanto, agora em dezembro, desenvolvemos uma ação nesse sentido. E esperamos que, por mais longo que o caminho seja, o enfrentamento aconteça. E ele está acontecendo. Eu desejo que nessa tarde de formação a gente possa debater, problematizar e encontrar algumas respostas para questões tão caras à instituição. E, assim, nos organizarmos coletivamente para o enfrentamento de todas as violências e assédio no IFSC e também na sociedade. Contem com a diretoria de gestão de pessoas, contem com a nossa gestão, com os nossos profissionais. Temos na diretoria de gestão de pessoas uma coordenadoria de atenção à saúde do servidor e qualidade de vida no trabalho, que vem desenvolvendo um trabalho em prol do combate às violências, a promoção de saúde no espaço de trabalho e no espaço dos estudantes, né, que estão aqui. A grande maioria aqui é estudante, e eu fico muito feliz de ver vocês. Lá na reitoria a gente não vê estudantes, então é sempre muito bom estar nos campos. Muito obrigada e que tenhamos um excelente debate. Muito obrigada, colega Letícia, pelas palavras e pela presença. Eu passo a palavra agora, então, para o querido colega professor João, chefe DEP aqui do campus, para que ele possa fazer a sua explanação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Queria dar as boas-vindas especialmente aí aos nossos novos alunos, né? Estão chegando agora, já estão chegando num momento importante como esse. Pessoal, gostaria de agradecer a presença do professor Eloane aí também, né? Que aceitou vir dar a palestra para a gente. A nossa colega Valéria, muito obrigado aí, Valéria, pela oportunidade de a gente estar discutindo um tema tão importante aqui. A Eliane, enquanto orientadora dela e parceira, né, como ela colocou, do Campus São José nas formações. Gostaria de agradecer pelo excelente trabalho. Tem qualificado muito a questão das formações no nosso instituto, né? E gostaria de dizer para vocês, pessoal, que esse é um momento muito rico e muito importante, como a Letícia colocou, né? O IFSC tem uma política de assédio e que deve ser levada muito a sério, né? É um tema realmente muito importante e é muito importante que vocês, enquanto estudantes do ensino médio hoje, né, dos nossos cursos técnicos integrados, se apropriem, procurem, leiam, né, entendam a política de assédio, porque vocês podem estar, querendo ou não, assediando ou sendo assediados e não saber o que deve fazer nesses casos, né? A gente tem ações de combate ao assédio diariamente, né, vinculadas principalmente ao nosso setor pedagógico, né? Temos a presença da Grace aqui, nossa servidora assistente social, que faz parte do setor, né, e que desenvolve juntamente com os demais servidores ações no campus para a gente evitar, né, o tema em si que dissemine no campus, né, que os estudantes sofram com isso. Então,
agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês tenham uma excelente formação aqui, né? Aproveitem muito a oportunidade de estarem aqui apreciando, né? Conhecendo um tema, né? Através de pessoas que são sumidades no assunto, né? O professor Eloane, de novo, como a própria Eliane colocou, né? É um dos pesquisadores no tema de alto nível. Então, aproveitem, pessoal, né? Se apropriem dos conhecimentos para que a gente possa, né, não se tornar apenas estudantes melhores, mas ser humanos melhores, tá? Temos também a presença aqui da Bertília, parceira do campus, né? Nossa ouvidora, em que a gente discute bastante questões vinculadas a isso, resolvemos aí as questões que aparecem. Então, Bertília, muito obrigado também pela presença, né? No mais, desejo a vocês um excelente momento aí, pessoal, né? E que aproveitem bastante, tá bom? Um abração a todos, obrigado. Muito obrigada, querido colega João, pela palavra generosa, pela parceria de sempre. A gente se sente sempre muito em casa aqui no Campo São José, né? Então, agradeço, sempre sou grata a ti pelo sempre diálogo que flui, né? Pela feliz parceria, né? Que bom que estamos aqui hoje. Muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra, pessoal, para a Valéria. A Valéria, ela vai dar continuidade à condução dos trabalhos. Valéria vai apresentar o nosso palestrante, né? Então, passo a palavra a ela e desejo a todas e todos uma boa reflexão, uma boa tarde, e estamos aqui à disposição. Agradeço pela presença aqui, coisa boa, auditório cheio, né? Pela presença, né, aos estudantes, as estudantes que vieram, aos colegas servidores que estão aqui, só tenho a agradecer. Então, Valéria, a palavra é sua. Novamente, boa tarde a todos e todas que estão aqui, né? Como a Eliane falou, eu sou servidora aqui do campus. Muitos não me conhecem, porque eu estou de licença desde julho, eu sou pedagoga, trabalho no setor pedagógico, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, né? De aplicar o produto da minha pesquisa no campus que eu trabalho, que eu sou servidora, né? Então, vou começar agradecendo, porque acho que a gente tem que ser grato sempre, a gratidão acho que tem que ser a base do ser humano. Então, agradeço o João, né? O professor João Carlos, no status de DEP, né? Porque prontamente, quando eu solicitei esse espaço, ele não titubeou, ele falou, ok. Então, agradeço, João, tá? Agradeço por isso. E, além de servidora desse campus, eu também sou mestranda do ProfEPT. O que é o ProfEPT? O ProfEPT é uma das modalidades que se pode fazer o mestrado, que é o mestrado profissional. No caso, ProfEPT é mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Para quem não conhece, né, não sabe, o mestrado profissional é equivalente ao acadêmico. A gente faz pesquisa, a gente constrói conhecimentos, a gente faz uma dissertação e também faz um produto educacional. Acho que a única diferença seria o produto educacional. Mas fazemos a mesma coisa que um mestrado acadêmico, né? E dentro do ProfEPT, eu resolvi estudar o assédio moral. E a minha pesquisa é sobre as perspectivas que os servidores e servidoras do IFSC têm sobre assédio moral. Assim, compartilho com vocês que não é uma coisa tão fácil, não está sendo muito fácil, né? Dou como exemplo a aplicação do questionário da minha pesquisa, que, infelizmente, só 6 campos autorizaram a aplicação do questionário, mais a reitoria. Um campus sinalizou que não autorizava a aplicação. 13 campos não responderam o e-mail da PROP, que é a PROP que solicitou essa aplicação junto aos diretores. E 2 campos responderam depois do prazo, né? E como o prazo de resposta, né? O primeiro prazo seria até o dia 30 de novembro, mas devido a algumas demandas que apareceram, né, porque eu falo que a minha pesquisa foi a pesquisa que mais teve autorização para ser aplicada, eu tive a autorização do Comitê de Ética, eu tive a autorização da reitoria, eu tive a autorização da PROP, e ainda tinha que ter a autorização dos diretores dos campos para poder aplicar o questionário. Então, foi difícil, mas eu consegui, né, 6 campos, e 2 campos responderam, já tinha passado o prazo. E como a gente também tem um prazo para terminar o mestrado, não poderia ficar esperando esse retorno, né?
Eu tenho como orientadora nessa caminhada a professora Eliane. Cadê ela? A professora Eliane, né, que está comigo nessa caminhada, nessa jornada, né, que não é fácil, mas está sendo assim para mim muito engrandecedor, às vezes dolorido, mas às vezes assusta, mas está sendo muito bom para mim como pesquisadora, né? E hoje eu estou tendo o prazer, acho que quem faz pesquisa sabe que é um prazer, né, a gente ter ao nosso lado um referencial teórico, né? Para vocês é professor doutor Roberto Eloane. Para mim, Eloane, porque nos últimos 2 anos, ele, junto a outras pessoas, tem sido o meu referencial teórico, né? Aquele que está dando norte para a minha pesquisa, que eu estou buscando para ter conhecimento sobre o assunto, né? E agora eu vou fazer uma breve apresentação dele, né? Porque eu falo que aquele currículo Lattes lá é uma parte do pesquisador, porque eu creio que nesse processo de pesquisa a gente é muito mais do que está ali no currículo, né? Porque a gente se forma em nomes que a sociedade ainda não conseguiu definir. Então, é só uma parte do que o professor, né, como profissional, como pesquisador, como professor. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1980, e em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1982. É mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em 1985. Ele é doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1991. Ele é pós-doutorado em Comunicação pela USP e livre-docente em Teoria das Organizações pela Unicamp. Atualmente, ele é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. E é na área de trabalho, saúde e subjetividade. Ele também é professor conveniado junto, perdoem o meu francês, porque eu não sei, junto à Université de Nanterre, e pesquisa e estuda o tema assédio moral, sexual, discriminação e ética no trabalho. E junto a Margarida Barreto, ele fundou o primeiro site sobre assédio moral no Brasil, e a Rede Latino-Americana de Combate ao Assédio Laboral e outras manifestações de violência no trabalho. Só mais uma observação, a Margarida Barreto, né, que ele fundou esse primeiro site, também é um dos meus referenciais teóricos, né, ela já é falecida, mas deixou muito conhecimento sobre o assunto, né? Então, eu sou rodeada por referenciais teóricos brasileiros, Roberto Eloane, Maria Esther Freitas, a Margarida Barreto, também tem a Marie France, que é francesa. Então, eu estou me apropriando do assunto para entender o que acontece dentro do IFES, né, o que acontece entre servidores, no caso. Eu desejo, né, nesse momento, a todos uma tarde de formação que nos capacite para enfrentar, né? O tema dele é se existe assédio no Instituto Federal, né, nos institutos. Se existe, que a gente seja capacitado, que a gente tenha força para lutar, porque não é admissível assédio moral dentro de uma instituição pública. Aqui, nós somos formados por servidores e servidoras e alunos, e estudantes. Então, não é admissível. Caso aconteça, a gente tem que se capacitar para entender, compreender, e a instituição seguir os caminhos necessários para a punição do assediado, do assediador ou da assediadora, caso seja verificado que é verdade. Eu vou passar a palavra agora para ele. É um orgulho, mais uma vez, estar aqui ao lado dele, né, que é meu companheiro do último ano, quase 2 anos. Vou passar para ele. Espero que a gente tenha uma bela tarde de formação. Bom, tá bom. Eu acho que eu vou ficar mais lá para lá, né? Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Obrigado, João. Eu acho que esse aqui. Tá bom? Tá bom o som? Tranquilo? O pessoal do fundo está dando para ouvir? Tranquilo? Tá bom. Bom, então, boa tarde a todas as pessoas. Tá aqui, agradecer a Eliane, Felipe, pela gentileza, aos dirigentes aqui do Instituto, ao professor João, e a todos pela coragem de trazer para o Instituto esse tema, né? É coragem mesmo, porque eu vi a Valéria aqui, agora somos amigos, ficamos amigos,
a Valéria dizendo que quase nenhum campus, quase nenhum, né? Quase só 6 aceitaram. Né? Não é novidade, eu orientei um mestrado também sobre os institutos federais no estado de São Paulo, que são mais de 20, e foi a mesma coisa. Né? Foi a mesma coisa. E também não é de se surpreender. Por quê? Porque a gente sabe que é uma característica humana não querer olhar para si. Né? É muito interessante. E, ao mesmo tempo, muito grave. Né? Porque quando a gente não admite os problemas, a gente nunca resolve os problemas. É tal como algumas pessoas adoecidas que não admitem que estão doentes. Bom, se não admite que estão doentes, nunca vão, afinal de contas, se curar. Bom, então, o que eu quero, de fato, conversar com vocês é a respeito de vocês. Né? Por quê? Eu trabalho com esse tema há 25 anos, aproximadamente. Né? Então, alguns de vocês ainda não tinham nascido e eu já trabalhava com isso. Olha que coisa doida, né? E eu acho que esse tema é importante, mesmo para pessoas jovens como vocês, porque vocês é que vão moldar o futuro desse país. Queiram ou não queiram, vocês têm muita responsabilidade com o que esse país vai ser ou deixar de ser. Hoje eu sou professor titular na Unicamp. Obrigado. Agora, tá bem melhor. Eu sou professor titular na Unicamp, mas eu fui professor na Fundação Getúlio Vargas por muitos anos. E eu tive alunos mais ou menos da idade de vocês. Interessante, eu dei aula para o pessoal do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto. Chegou no quarto ano, ó que loucura. A gente, como eles vinham nos procurar bastante para falar sobre o que eles iam ser, a angústia, o medo que eles tinham de ter que assumir responsabilidades, eu e um outro psicanalista, professor Seijo Shida, nós fizemos uma matéria eletiva que se chamava Vocação e Trabalho. E a gente trabalhava uma série de questões com vocês. E essa disciplina começou de uma forma tímida, a primeira turma tinha 25, a segunda turma tinha 40, e a terceira turma, o pessoal pedia para se inscrever, o máximo era 40 para se inscrever, e eram 44, e daí vai. E com essa turma a gente aprendeu que, apesar de eles estarem numa escola de elite, como é a FGV de São Paulo, período integral, geralmente os pais eram grandes empresários, donos do grupo Votorantim, da Air France, papapá. Eles se sentiam muito sós. Olha que maluquice. Não é? Eles se sentiam muito sós porque, afinal de contas, os seus pais não tinham tempo para falar com eles. E eles vinham procurar o professor. Né? E nós começamos a observar que, mesmo entre eles, o grau de colaboração, de fato, era muito baixo. Isso nos preocupava. Né? Eu já pesquisava assédio moral, e daí eu comecei a trabalhar um pouquinho com um conceito que não é equivalente ao assédio moral, mas a forma, a expressão, o modo como ele se dá, é extremamente parecido com assédio moral e muitas vezes, inclusive, com assédio sexual. Ele se chama bullying, que foi um termo cunhado por pedagogos e psicólogos britânicos para descrever o que acontecia nessa faixa etária, na faixa de vocês que não são mais crianças, não me venham com esse papo que são crianças, vocês são jovens adultos. E, portanto, vocês são capazes de amar, mas também são capazes de destruir, inclusive, o próprio colega. Tá? E a gente começou a conversar seriamente, porque começava a chegar no nosso site, que sempre foi absolutamente gratuito, nunca cobramos nada de ninguém, nem Margarida Barreto, que foi a primeira pessoa no Brasil a falar sobre assédio, e logo me convidou para nós fundarmos um site que chegou a ter 8 milhões de acessos
e 44.300 cartas começaram a chegar nas nossas correspondências cartas de vossos colegas, de pessoas tais como vocês, dizendo que se sentiam um lixo, dizendo que se sentiam muito mal e que sentiam um amargor e um certo, alguns falavam até palavras um tanto fortes, e um certo fel no estômago quando chegava segunda-feira. Porque sabiam que iam enfrentar um verdadeiro inferno. Desde comentários sobre o tipo físico, se eram mais magros, mais gordos, ou seja lá o que for, desde comentários sobre a inteligência, até, então, a respeito das suas posses, ou melhor dizendo, da origem social que tinham, se mais pobres, se mais ricos, ou seja lá o que for. Interessante que, junto com essas cartas de jovens como vocês, nós começamos a receber cartas de... A primeira foi um juiz federal que estava se sentindo absolutamente transtornado porque não conseguia trabalhar corretamente em função do boicote que estava sofrendo de seus subordinados. Olha que maluquice. Quando a gente fala em assédio, a gente está falando... de uma agressão que geralmente ocorre quem tem mais poder em relação a quem tem menos poder. Nesse caso, era algo que ele não estava entendendo o que acontecia, os processos sumiam da mesa, hoje os processos são todos eletrônicos, os processos sumiam, ele pedia algo para os servidores boicotavam, diziam que estavam conseguindo, empilhavam um monte de papéis totalmente inúteis na sua mesa e depois, resumindo o que estava acontecendo, de fato, é que havia um esquema de venda de sentenças. E como ele era uma pessoa honesta, correta, ele tinha que ser alijado do poder. Era uma forma de expulsá-lo. E daí nós falamos, olha, fica totalmente tranquilo que pelo que você está nos dizendo, conversamos, sempre conversamos com ele pessoalmente, o que está acontecendo com você é que você está passando por um processo que a gente chama de assédio moral. Você está incomodando um esquema que nos parece que envolve corrupção. Depois de 2 anos, o esquema foi debelado pela Polícia Federal e pela primeira vez que eu saiba, um juiz de fato foi preso. Era o Rocha, que você sabe quem é, que saiu inclusive reportagens, né? Um juiz que, de fato, tinha uma quadrilha montada de vendas de sentenças na área criminal. Então, para vocês verem como existem várias formas de eliminar pessoas. Desde juízes federais, desde universidade, até pessoas como jovens adultos que são vocês. Interessante que há algo de comum nisso. As táticas são parecidas. Vocês desqualificam o sujeito, vocês isolam o sujeito, vocês os tornam até certo ponto invisíveis perante os olhos dos outros e vão causando tamanha desestabilização psicológica, emocional, que faz com que o sujeito seja aquilo que o agressor quer que seja. No caso de vocês, por exemplo, maus estudantes, porque quem não se sente bem no grupo, quem não se sente acolhido, quem se sente inferiorizado, obviamente não vai ser um bom aluno. No caso de um juiz, ele começa a cometer sucessivos erros que poderá levá-lo a um processo de humilhação perante os colegas. E mesmo nas grandes universidades, isso é altamente destabilizador. Por quê?
se existe algo que é difícil de ser absolvido do ponto de vista psicológico, esse sentimento, é o sentimento de ser inferiorizado. Interessante notar também que nós sempre observamos que por trás de um processo de assédio existe sim uma forma de discriminação. Eu acabei de escrever um texto a pedido do Ministério da Saúde, que já está circulando para todas as instituições de ensino federal, de hospitais públicos federais, que eu coloco no subitem que toda discriminação implica numa tentativa de subordinação. É uma forma de você ir moldando o sujeito, é uma forma de fazer covarde, sem sombra de dúvida, de fazer com que o outro acredite que ele é inferior a mim. E interessante que, no processo de assédio, eu não vou distinguir agora bullying ou assédio, tá? Eu vou falar assédio, embora sejam coisas, essas terminologias, o bullying é mais adequado seria mais adequado a vocês, e quando vocês estiverem no mercado de trabalho, a palavra assédio seria mais adequada. Mas é uma diferença técnica que não vamos entrar nessas minúcias. Mas o que interessa é que, por trás de um processo de discriminação, existe um processo de exclusão. Alguém, por alguma razão, me incomoda, ou pelo meu narcisismo, ou porque eu, no íntimo, eu sei que eu é que sou inferior àquela pessoa, talvez até em termos morais, e eu quero fazer com que aquela outra pessoa, ou pela raça, termo que eu não gosto de raça, não gosto de termo raça, antropologicamente não existe raça, existem etnias. Quem é racista, antes de mais nada, é um burro, é um idiota, é um cretino que deveria estudar mais. Raça é raça de cachorro, é raça de cavalo. O que existe são seres humanos. Há pesquisas no mundo todo, na área de genética, há pesquisas no mundo todo, na área da antropologia, que mostram isso muito bem. Mas apesar de o racista ser um ignorante, ele faz com que algumas pessoas acreditem que, pela sua etnia, são inferiores. Não são. E funciona. Outros acreditam que são capazes de impor aos demais a sua orientação sexual, como se houvesse no universo apenas homens cis ou mulheres cis. Quando, de verdade, existem várias formas de orientação sexual. Existem várias identidades sexuais que devem ser respeitadas por uma simples razão. Todos nós somos humanos. Não é porque eu sou um homem cis e sou um homem cis que eu vou achar que um homem que é homoafetivo ou uma mulher que é lésbica é inferior a mim. Em quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque pelas estatísticas que nós temos no Brasil, e não só nós, Marie-France, na França, Zabala, na Espanha, André Adrans, na Grã-Bretanha, Eirnarsen, na Suécia, Lehmann, na Alemanha, todas as pesquisas dizem que pessoas de um grupamento minoritário tendem a sofrer mais assédio ou mais bullying do que pessoas de um grupamento majoritário. Então, é um dado estatístico que a gente tem que relevar. O que importa é que nós somos todos humanos e, portanto, muito semelhantes, gostemos ou não.
a questão do capacitismo, não é? Que a colega está falando muito bem. Quando você acha que uma pessoa, por ser portadora de uma necessidade, entre aspas, especial, ela é inferior, não. Ela pode ser simplesmente demandar uma necessidade, alguma adaptação ou coisa semelhante, coisa que qualquer pessoa pode demandar em várias situações. Eu mesmo fui co-orientador de um trabalho, foi o que a colega está falando, uma colega, uma amiga que depois eu acabei tive orgulho de orientar, ela sofria daquilo que a gente chama de paralisia cerebral. Paralisia cerebral foi um termo cunhado por Freud. Porque, à época, Freud era neurologista, depois foi o fundador da psicanálise, à época não se conhecia, de fato, aquilo que a gente chama de paralisia cerebral. E eles achavam que o cérebro estava paralisado, ou parte do cérebro. Hoje a gente sabe que há pessoas que têm a dita paralisia cerebral e são pessoas que têm uma inteligência absolutamente normal. Que isso não afeta. Hoje nós sabemos que nós temos pessoas com espectro autista que têm um desempenho absolutamente normal. E mesmo que não tenham um desempenho, entre aspas, normal, do ponto de vista estatístico, podem ter habilidades que, inclusive, outras pessoas não têm. Hoje nós sabemos que pessoas com deficiência visual podem ter uma audição privilegiada. E hoje nós sabemos que pessoas com certo grau de surdez podem ter uma acuidade visual acima dos padrões da maioria das pessoas. Qual seja, ser diferente não é ser inferior. Por que, afinal de contas, a gente tem que combater qualquer forma de discriminação, a gente tem que combater qualquer forma de assédio? Por várias razões. A primeira delas, porque ela é imoral e é antiética. A segunda, porque juridicamente ela é um ilícito e até, em certas situações, é um crime. Nós já vamos entrar nisso aí. Quando eu falo que ela é antiética, é porque ela fere princípios que a gente deve aprender a segui-los desde já. Tem um pensador que eu acho que é bastante interessante, que ele se chama Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um alemão muito sistemático, mas genial. Ele tem uma obra imensa, não estou falando para vocês lerem o Immanuel Kant, não, pelo amor de Deus. Mas ele tem algumas tiradas que, quando ele escreveu a obra dele, eram geniais. Ele chamava regras de ouro. Estou tentando resumir uma coisa que dá para um curso de uns 2, 3 anos. A primeira regra de ouro que ele diz, que é fundamental, é aquela que pede para que você trate ao outro como você gostaria de ser tratado. Está em Crítica da Razão Pura, que é um texto dele, Crítica da Razão Prática. É a primeira regra de ouro. Ele fala, olha, se você tiver com dúvida como agir com o colega, por exemplo, tente agir tal como você gostaria que agisse com você numa situação semelhante. A segunda regra do ouro, do Kant, é a seguinte: não instrumentalize a ninguém. Porque um ser humano
tem sentimento. E, portanto, ele não é coisa. Uma coisa, chama de isso, né, irmão? Uma coisa, quando ela não te serve mais, você joga no lixo. Vocês têm uma caneta. Quando uma caneta não serve mais, não está funcionando, o que você faz? Você joga na... E daí ele ironiza. Uma coisa não chora, uma coisa não sente, mas as pessoas choram e as pessoas sentem. Então não as tratem como sendo coisas, trate-as como sendo gente. E a terceira regrinha de ouro, ela é muito interessante, porque ela diz, quando vocês agirem, hajam de tal forma que a regra seja aplicável. Eu estou traduzindo ao mesmo tempo, adaptando. Aos seus amigos e aos seus inimigos. Ou seja, quando você agir, né, haja de uma maneira que, lá sei, a sua irmã possa ser sujeito dessa regra, o seu inimigo possa ser sujeito dessa regra, qualquer um possa ser sujeito dessa regra, porque ela é justa. E é por isso que ele vai falar, ser ético não é fácil. Se fosse fácil, não seria um imperativo. Às vezes, ser ético significa nós sermos o quê? Ser ético significa a gente abrir mão do nosso desejo, porque a gente percebe que, afinal de contas, o nosso desejo, naquele momento, não é legítimo. Tá ok? Isso aqui. Então, o assédio moral, ele, com certeza, detona com qualquer regra ética. Mas, o assédio moral, hoje ele é visto como um ilícito civil. Se vocês estiverem mais tarde como estagiários, pela nova normativa da OIT, a chamada Convenção 190, que o Brasil vai ratificar agora, provavelmente final de maio, não só os trabalhadores da organização na qual vocês vão estagiar, como vocês, como estagiários, estarão protegidos por essa regra. E por que a OIT, que é um órgão ligado à ONU, e a Justiça do Trabalho se preocupa com a questão do assédio moral e do assédio sexual? Porque existem vários casos, inclusive, de pessoas com a vossa idade com ideação suicida. Olha que maluquice. O cara tem o quê? A idade de vocês e já começa a se pensar em pôr fim à própria vida. E quando você vai investigar o porquê que um jovem, na idade de vocês, está pensando em pôr fim à própria vida, você começa a observar que, muitas vezes, o processo de humilhação começou aqui, no começo do ano. Eu fiz Lago de São Francisco. E, infelizmente, há cerca de 2 anos atrás, uma jovem, é um prédio, as arcadas, prédio tradicional, ó, tem uma longa, tem grades, eles preservam todas as grades, lá tem arquitetura, Castro Alves estudou lá, a maior parte dos presidentes, aquela coisa toda, eles preservam. Uma jovem, acabando o 3º ano da faculdade, ela se jogou no horário do intervalo. No meio do intervalo, ela fez questão de se jogar para que todos vissem. Ela fez questão. Ela esperou a hora do intervalo, onde todos descem, os alunos do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º ano, e quando todos estavam presentes, ela se jogou. E foi uma cena horrível. Porque ela se jogou em cima da grade.
O que leva uma jovem da mais tradicional, mais badalada Faculdade de Direito do Brasil, Faculdade de Direito da USP ou do Largo de São Francisco, colocar fim à própria vida? Mas o pai, inclusive, tinha uma banca, traduzindo, tinha um grande escritório de advocacia, qual seja, com tudo pronto para seguir uma carreira jurídica, seja lá o que for. O que faz uma jovem colocar fim à própria vida? Eu sei porque tenho vários amigos lá, que trabalham lá, né? São professores e tal. A coisa começou no primeiro ano. E às vezes começa com uma brincadeirinha. Isso que é mais triste. E a pessoa não reage. Porque acha que é uma brincadeirinha, não vou reagir. Depois começa a incomodar. E ela raciocina que não deve reagir, porque senão a brincadeira pode ficar pior. Daí ela passa para o segundo ano. Só que ela já está bastante amuada, ela vai perdendo o gosto por estudar, porque ela não se sente acolhida. Quando tem as famosas festas que tem lá no Lago de São Francisco, 11 de agosto, a pendura, ela não vai. Quando ela vai, ela é discriminada pelos próprios colegas. Chega um momento que ela entra em depressão. E quando eu falo depressão, não é tristeza. É uma angústia gigantesca. A pessoa adoece e começa a vir a ideia suicida. E, às vezes, acontece o que aconteceu. É um caso único? Não. Só para vocês terem ideia do que pode acontecer com uma pessoa que é tratada de uma forma que envolve discriminação, ela pode, inclusive, psicotizar. Quando eu não era dedicação exclusiva na Unicamp, por exemplo, eu era professor na GV, mas era convidado na Santa Casa, na medicina da Santa Casa. Então, eu era professor da especialidade da pós-graduação na medicina da Santa Casa, eu e Margarida Barreto. A gente tinha uma disciplina, Trabalho, Saúde e Gênero. Não sei se vocês se lembram, que teve um rapaz, um jovem, do 4º ano de medicina, que entrou no Cine Morumbi, em São Paulo. Na periferia, ele comprou uma submetralhadora e descarregou o pente. Matou 2 pessoas no cinema, no Cine Morumbi, e depois foi preso. Inclusive, tem uma reportagem há pouco, saiu, que ele, enfim, seria liberto, aquela coisa toda. Aquele rapaz desenvolveu uma esquizofrenia, um processo de esquizofrenia. Tá? Interessante notar que, desde o primeiro ano, também notaram que havia um tratamento diferenciado por parte dos colegas em relação à pessoa dele. Ele era do interior e tinha um sotaque diferente. Esse rapaz pediu para ser ouvinte na nossa disciplina, e a única coisa que a Margarida e eu notamos é que ele sentava-se no fundo e era muito quieto. Eu falei, não, pode, tudo bem. Daí é que nós ficamos sabendo da história toda, quando já havia acontecido. Então, o bullying ou assédio não é um único ato. Esse que é o problema. Ele é um conjunto de atos abusivos que vão crescendo, vão fazendo a pessoa, muitas vezes, acreditar que ela é diferente, que ela é incapaz, que ela não merece o grupo. E a pessoa, por medo de denunciar, coloca essa agressão para dentro de si. Essa é a origem da depressão. Uma pessoa com depressão, ela colocou para dentro de si a agressão que ela não tem coragem de externalizar, podendo chegar assim ao suicídio. Então, se há coisa que vocês não devem permitir,
é que um colega de vocês seja tratado como lixo. Eu espero que vocês não sejam covardes de admitir uma coisa dessa. Admitir esse tipo de agressão é, inclusive, fortalecer ao agressor ou aos agressores. E isso não fará com que vocês não sejam vítimas desse tipo. Eu posso garantir para vocês que depois de 25 anos pesquisando isso, eu garanto para vocês que quem o faz, quem se cala perante esse tipo de agressão, mais cedo ou mais tarde, poderá receber, geralmente recebe, a agressão. Porque aquele ou aqueles que assim agem, querem impor a sua vontade, querem impor o seu domínio em relação ao grupo. E a melhor forma de frear um cafajeste desse tipo é falar, passa. Aqui eu não admito isso. Comigo não vai fazer. Os meus colegas não vai fazer. E daí vocês terão a sensação, eu digo mais, o gozo mental de observarem aquele valentão reagindo. É impressionante como o valentão se torna absolutamente covarde. Então não admito isso. E também a mesma coisa em relação ao assédio sexual. Eu não vou distinguir assédio sexual, importunação sexual, assédio sexual 216A, importunação 215, entrou agora em vigor. Mas não vamos, isso é questão técnica, para nós não interessa. O que interessa saber é que a gente não pode admitir, numa instituição de ensino, aquilo que aconteceu na medicina da Universidade de São Paulo. Eu digo isso porque eu estava numa banca de livre docência com o Saldiva, que é um professor titular lá da medicina. A gente estava na banca do Laerte, que estava defendendo. A livre docência é um título que se adquire na USP, nas universidades, e você vai crescendo na carreira. E eu estava na banca, estava o Saldiva aqui, e ele me contou com detalhes do que foi. Ele é uma pessoa muito digna, o Saldiva. Um professor muito animado. O que estava acontecendo é que, com a calourada, né, estava acontecendo um fato muito grave que ele já tinha denunciado. Falou, isso não pode acontecer. Quem conhece a medicina da USP, você tem uma espécie de centro acadêmico, tem um restaurante, às vezes até os professores vão lá, eu mesmo conheci um pessoal de lá, ia lá. Tem atlética, mais ou menos grande, um espaço grande. Tem a atlética. E lá os trotes aconteciam. E a desculpa era a seguinte, olha, a gente tem que trazer esses moços e essas meninas para a cultura da escola. Só que a cultura da escola implicava no quê? Fazer com que aquelas moças literalmente ficassem de quatro, simulassem um ato sexual e daí para frente. Eu fico pensando, se no primeiro ano de faculdade um médico aprende que, afinal de contas, porque ele tem mais tempo, entre aspas, de casa, ou melhor dizendo, de curso, ao invés de acolher uma pessoa que está entrando, ele a subordina, ele a humilha, ele pode proferir palavrões, vou me furtar, não ter que falar isso aqui, com alguém que vai ser sua colega, não é um problema só, vejam bem, não é um problema só com a colega. É o que ele não vai fazer com um paciente, uma paciente que esteja mais fragilizada, por exemplo, psicologicamente falando,
quando vai ser operada. O que você está criando? Isso é brincadeira? Me desculpe, isso não é brincadeira. Isso é brincadeira de covarde. Por que não vai fazer isso com uma mulher que já está inserida, afinal de contas, no processo e sabe se defender? Hã? Isso é impossível de ser admitido, porque fere um princípio de dignidade. Felizmente, talvez pelo Saldiva e outros docentes, as pessoas que... Tem coisa mais pesada que eu não quero colocar com detalhes. As pessoas que assim fizeram, corretamente foram expulsas da medicina da USP. Porque isso não é brincadeira. Num artigo que eu estou acabando de escrever, eu coloco bem. Brincadeira, está lá. Eu começo o artigo lá. Brincadeira, que é brincadeira, todo mundo sai contente. Caso contrário, não é brincadeira, é constrangimento. É imoral, é antiético e é ilegal. Passível, sim, de expulsão e, se for uma empresa, de rescisão do contrato. Ao mesmo tempo que, com as novas normas da OIT, que o Brasil é signatário, um acordo, corretamente, todos os estagiários, todos temporários, todos aqueles aprendizes que vão para a organização vão ter todos os direitos garantidos em relação ao assédio moral e assédio sexual. Ao mesmo tempo que isso vai acontecer, já está acontecendo, é luta de um processo, de um longo processo, existe a responsabilização de todos, de todas as pessoas que trabalham ou que estudam. Por quê? A gente não pode permitir que o Brasil continue a ser um dos países que mais mata adolescentes no mundo. A mortandade de pessoas na faixa que vocês estão, faixa etária que vocês estão, por vários tipos de violência, inclusive guerras de gangues, é gigantesca. Nós não podemos admitir que o índice de suicídio no Brasil seja um dos maiores de toda a América Latina. Eu estou pegando dados internacionais. O Brasil, por incrível que possa parecer, é um dos países que mais pessoas se matam, principalmente os estados do Sul. Isso não é assédio, ela só está me avisando que o tempo está acabando. Então, isso é impossível. Não é admissível que nós tenhamos um país com índice de estupro inferior a apenas um país em toda a América Latina. Dados do Fórum da Segurança. Nós não podemos admitir, portanto, que pessoas aprendam que vale a pena humilhar, que vale a pena discriminar e que não responderão. Então, eu espero que vocês, de fato, façam a diferença. Vocês estão no Instituto Federal, numa escola pública, numa ótima escola, e eu acho que vocês não só não devem admitir agora que isso aconteça com vocês, vocês têm o direito de se protegerem, como quando vocês estiverem numa empresa, num hospital, numa universidade, seja o que for, vocês não permitam que isso aconteça no ambiente profissional. Porque a responsabilidade começa agora, para que a gente possa ter um país que a gente se orgulhe de ser brasileiro. Obrigado. Boa tarde, né? Vamos agora
se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, a gente vai estar aberto às perguntas. Aí eu levo o microfone a quem deseja fazer pergunta. Quem quer levantar a mão? Acho que eu consigo. Acho que sim. Vamos ver. Obrigada, Benê. Professor, boa tarde. Eu sou Carla, eu sou psicóloga aqui no campus. E estou bem contente de ouvir a sua palestra hoje. Acho que tudo que o senhor falou se enquadra em muitas questões que a gente vivencia cotidianamente aqui, né? O IFSC tem, desde 2023, uma política institucional contra o assédio moral e sexual, o que é um avanço para a nossa instituição. A política ela é muito boa, mas vejo que ainda existe uma dificuldade dos estudantes se sentirem, por exemplo, encorajados, ou os colegas se sentirem encorajados a denunciar os assédios quando há uma relação de poder estabelecida, né? Por exemplo, o senhor falou muito de colegas entre colegas, mas a gente poderia falar, por exemplo, de estudantes e professores, né? E aí, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma missão muito grande de se tornar uma instituição, de fato, ética e acolhedora. Porque é muito mais fácil, quando os estudantes cometem assédio entre si, a instituição intervir e tentar resolver. Mas quando é de um estudante, por exemplo, em relação a um professor, a gente conta com engrenagens institucionais que, às vezes, são difíceis de vencer, né? A gente conta com corporativismo, a gente conta com coisas que não deveriam existir. Então, eu fico muito contente de ouvir a sua fala hoje e queria ouvir um pouco também do senhor quais instrumentos a gente precisaria estabelecer, elaborar, aprimorar, para que a instituição em si se tornasse menos conivente com qualquer tipo de assédio. Obrigada. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Muito boa mesmo, e bastante ampla, mas muito boa. Eu acho que a gente não pode ser conivente com nenhuma forma de violência, porque quando a gente é conivente ou ausente, omisso, a tendência é que aumente. A verdade é essa. Obrigado. Cria raízes, ela se torna algo que é uma exceção e pode acontecer, onde tem gente, obviamente, tem conflito. Já vou aproveitar para distinguir isso aqui. Assédio moral não é qualquer conflito, óbvio, você pode ter conflito, não é? Hoje foi mais um bate-papo, tal, mas pegar alguns conceitos eu acho que é muito importante. Conflito onde tem gente, tem conflito. Às vezes você está, lá sei, eu estou com a minha namorada, tem um desentendimento, tá? Tudo bem, pode acontecer. E às vezes até melhorar a relação. Você pode ter um desentendimento e, puxa vida, olha, isso aí está me incomodando. Aqui então, isso é normal. Num ambiente de escola, de universidade ou de trabalho, onde se conviver vem de convivere, é viver junto. E com essas novas tecnologias, computador, celular, você está muito além das 8 horas de trabalho ou das 6, 8 horas de ensino. Você está muito além disso. Então, quanto mais você convive, também maior a probabilidade de você ter certos conflitos. Isso não é assédio, obviamente não. Até porque quando a gente se desentende, né, a língua portuguesa é muito boa, né? Nisso aí, a gente é muito criativo, né? Um desentendimento ou coisa semelhante, o que você mais quer é se entender. Né? Eu sei, conheço a Valéria, tudo bem. Daí acontece, a gente se corresponde, eu estava nervoso, eu coloquei uma frase que foi meio não muito adequada, ela fala, puxa, mas você me magoou. Pô, Valéria, desculpa, eu estava com 1000 coisas na cabeça
E eu acho que eu até me expressei de uma forma grosseira. Desculpa, acabou. Isso é assédio? Obviamente não. Você quer resolver. O problema é que nos processos de bullying ou assédio, você não quer resolver. Pelo contrário. É por isso que tem uma sistemática, é por isso que eles tendem a se repetir. E eles tendem a se repetir quanto mais a organização é omissa. Eu costumo dizer que a cultura da organização é que determina a personalidade do agressor. A verdade é essa. Ela se molda à tolerância da organização. Quando você fala, não, até aqui você vai, daqui você não vai, o cara se freia. Por isso que a USP agiu muito bem. Quando ela falou, olha, não dá, é impossível que alunos do quarto, eles tinham, a maior parte eram de 4 anos, façam isso com calouras. Isso não é um médico. E jogaram pesado, eles foram expulsos do curso. Tá? Qual seja, não, brincadeira é uma coisa, quase estupro é outra. Não dá para admitir uma coisa dessa. Né? Então não interessa se é professor ou aluno, repito, existe uma relação humana que tem que ser respeitosa. Não vamos confundir autoridade com autoritarismo. Tem, aliás, se quiser eu passo depois dos artigos, aí tem um artigo que eu falo justamente autoridade e autoritarismo. E eu estou me referindo às instituições de ensino. O professor tem que ter autoridade e tem que ser respeitado pela autoridade. O que é autoridade? É o conhecimento dele, é o que ele investiu, é o cargo que ele ocupa, é o tempo que ele tem de carreira. Ele tem autoridade. E tem que ser respeitado pela autoridade que ele tem. Autoritarismo é quando eu abuso do poder. É outra coisa. São coisas muito distintas. Completamente distintas. O assédio, ele se dá pelo autoritarismo, não pela autoridade. Se um professor fala, olha, para quem está orientando, a professora Eliane chega para a Valéria e fala, Valéria, eu acho importante você ler tal livro. Isso é assédio? Não. É dever funcional. Se eu chego para os meus orientandos, e olha que eu orientei, deve estar umas 100 teses, só de mestrado e doutorado. Chego e falo, olha, eu acho que é importante vocês lerem o Habermas, ou ler isso, ou ler aquilo, seja lá o que for. Eu estou cumprindo o meu dever, eu sou pago para isso. Não tem nada de autoritário nisso, tem de autoridade. É muito diferente. Então, nós temos que fazer essa distinção, que é fundamental. Tá? E por isso que eu digo, o assédio não é só de cima para baixo, de quem formalmente tem poder. Ele pode ser de baixo para cima. Eu conheci inúmeros casos, principalmente em instituições públicas, de assédio de baixo para cima. Sabe por quê? Você quer fritar o gestor. Porque ele não entra em esquemas de corrupção. Isso acontece muito. Não é? Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, saiu agora, explodiu um negócio que é muito antigo. É uma organização da área de saúde que cuidava de armazenamento e conservação de órgãos, transplante, e explodiu aquilo. Só que não era só isso. Eles tinham um banco de sangue. Essa denúncia chegou no nosso site há muito tempo. E o que aconteceu? Um grupo, entre aspas, de colaboradores, palavra que eu não gosto, mas vou usar, que foi, né, começou a assediar quem? A médica responsável, que se negava a assinar, porque dizia a qualidade desse sangue não é adequada. Olha que coisa interessante. Da segunda vez que ela se negou a isso, pediram para ela tirasse férias. Está esgotada, imagina, não está vendo. Está tudo bom.
Como é que coisa louca? Como é que não... Tirou férias. Da terceira vez, começaram a espalhar mentiras, dizendo que ela estava atabalhoada, que, em verdade, foi uma baixaria total, não quero a vida privada dela, dispenso vocês desse baixíssimo nível. E o que estava por trás? Uma grande corrupção. Então, não interessa se é no nível horizontal, de colega para colega, não interessa se é de cima para baixo ou de baixo para cima. O que vocês têm que pensar é que toda a relação humana, e isso é constitucional, está nos primeiros artigos da Constituição, o artigo 5º, então, nem se fala, é claríssimo nisso, implica em respeito a todos. Brancos, negros, amarelos, gordos, baixos, miseráveis, milionários, por serem humanos, merecem ser respeitados. É simples assim. Não é favor, é dever. É dever ético e moral. Então, o professor tem que respeitar o aluno e o aluno tem que respeitar o professor. E tem que haver respeito entre alunos e entre docentes. Infelizmente, capacidade intelectual não quer dizer bom senso nem eticidade. Eu trabalho numa universidade que é vista a segunda da América Latina, patati patatá, e há casos que são impublicáveis. Infelizmente, as coisas são assim. Mas a gente tem que lutar para que isso seja simplesmente história, né? Mas vamos ter que lutar muito ainda. Então, não sei se eu respondi, é mais ou menos isso? Não, legal. Colegas, pessoal, nós vamos mesclar perguntas daqui com perguntas do chat do YouTube, né? Aí, no YouTube, eu estou aqui de olho no computador, por isso que eu estou cuidando do chat aqui, a colega Janaína, que foi nossa colega servidora da PROEM, né, uma figura de centralidade na condução do processo de construção dessa política, inclusive, esteve à frente até há pouco tempo, né, no comitê de implantação, né, agora a colega Betina a substitui, né, na condução desse importante lugar, né. Ela faz uma pergunta que dialoga com o que a colega Carla explanou. Ela pede que estratégias, né? O que o Instituto Federal deve fazer, o que gestores e servidores e servidoras devem fazer para que sejamos um lugar mais livre de assédios e violências, né? E ela muito bem escutou o que o professor falou na resposta à colega Carla, né? E ela reelabora a sua pergunta, ela pede o seguinte: como não sermos uma organização omissa e tolerante com as violências? Então, se o senhor quiser falar mais um pouco sobre isso, como nós não sermos omissos e tolerantes? O senhor fala em estabelecer limites, né? Até aqui a gente tolera, daqui para cá, não mais, né? Mas como a gente pode fazer isso, né? Se o senhor puder desdobrar. Depois daí eu passo para uma pergunta daqui. Tem o colega Paulo aqui que quer perguntar, daí eu já vou conduzindo o microfone aqui. Agradeço a colega ali por... Pode achar que eu vou levando o microfone aqui, tá bom? Obrigada. É perfeito. Pode responder já, Eliane? Bom, primeiro, quando a gente fala em estabelecer limites, eu tenho que falar em dar condições. Porque a gente só estabelece limites se a gente dá condições àqueles que têm dever funcional de fazer. Agora mesmo vai ter, teve uma reunião final do ano passado de todos os ouvidores gerais. Em Minas Gerais. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, me deu uma infecção, eu nunca tive sinusite, foi um fuzuê, até a Eliane, conversei com ela, e eu não pude ir. Eles fizeram outra agora. Vai ter, vão reunir ouvidores gerais também, e me convidaram para dar uma palestra, né? Até na cabeça já está mais ou menos elaborado.
Eu vou falar o que eu falei pela primeira vez, foi no segundo governo Lula, quando a gente foi convidado a passar a ajudar a estruturar as ouvidorias das estatais, né? Ser ouvidor não é fácil. É uma missão muito difícil. Exige coragem, exige muita dedicação, uma paciência imensa e, às vezes, ter que conviver com um sentimento de impotência muito grande. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. É um trabalho, às vezes, heróico até. Agora, a gente só consegue colocar basta, primeiro, se cada organização tem ou comissão de ética, ou ouvidoria, seja lá o que for, o nome que se der, se esses órgãos tiverem o mínimo de poder de ação. Eu trabalho muito com o pessoal com o Poder Judiciário, por exemplo. Em função do tema, passei conheço todos os tribunais do Brasil, inclusive daqui, né? E eles têm ouvidorias, muitos deles, inclusive por servidores. E eu sempre coloco para eles, quando eu posso. Me diz uma coisa, a primeira coisa, onde é que fica a ouvidoria? Onde é que fica a ouvidoria? Tem que ter sigilo. Tem que ter autonomia. Tem que ter privacidade. Tem que ter poder para poder agir. Caso contrário, por melhor que seja o ouvidor ou a ouvidora, por mais bem preparado, não vai conseguir fazer nada. E fiquem atentos, vocês que são jovens, mas bem espertos até pela atenção, fiquem atentos a isso. Quando você quer que algo não funcione, é muito simples. Você não dê condições materiais, inclusive, para que ele funcione. Eu não vou falar porque aí seria deselegante da minha parte, mas não faz muito tempo eu estive numa instituição que eu observei que a ouvidoria ficava literalmente embaixo de uma escada, assim, num cubículo. Mas ao lado de um restaurante onde todo mundo que passasse sabia quem entrava e quem saía da ouvidoria. Me desculpe, isso foi feito para não funcionar. Deu para entender? Então, é fundamental você dar condições. Porque as pessoas percebem, as pessoas não são idiotas, os alunos não são bobos. Eles têm que saber que, ao procurarem a comissão de ética, a ouvidoria, seja lá quem for, o diretor do campus, não interessa, vai haver um certo sigilo. O que ele falar vai ser respeitado e que vai ter uma apuração justa. Não quer dizer que você vai sair, caça às bruxas, acusando, não é isso. A pessoa tem que ser responsável pelo que ela fala. Mas que a coisa é séria. Caso contrário, as pessoas não procuram. Você acaba com uma boa ideia rapidinho. Isso é sabido em qualquer tipo de organização. Seja uma escola, seja uma universidade, seja um hospital, seja uma grande empresa como a Petrobras, o Banco do Brasil, seja lá o que for. Não funciona. Quando no governo Lula, Margarida e eu fomos convidados justamente para ajudar a estruturar, etc. e tal, algumas ouvidorias, a gente teve uma reunião de quase todos os ouvidores que puderam ir em Brasília e foi uma situação muito constrangedora. Porque em plena mesa, uma moça que estava sentada lá no fundo levantou a mão, ainda pegou... Nunca vou esquecer isso. O crachá, eu sou fulana de tal, patati patatá.
e gostaria, a ouvidora tinha acabado de falar. E depois nós ficamos sabendo que era uma pessoa muito séria, por sinal. Depois que eu fiz a denúncia, a minha situação piorou muito. Depois de uma semana, quem me assediava era um processo de assédio moral e sexual. Cuidado com isso, vocês também. Às vezes o assédio sexual, quando a pessoa nega entrar no jogo, se transforma em assédio moral e violento. É uma forma de vingança. E ela falou, eu me neguei justamente a isso, e quem me assediava ficou sabendo depois de uma semana. A gente não sabia o que fazer. Eu fiquei envergonhado, a vontade de ficar embaixo da mesa, porque a gente estava coordenando a mesa. E daí eu vi que a ouvidora, em verdade, a gente foi conversar, até para saber com quem estava lidando. Em verdade, não estava mal intencionado. É que ela sequer tinha um espaço no qual ela podia atender as pessoas. Às vezes ela tinha que resolver as questões no almoço, num restaurante coletivo. Todo mundo escutava, e a coisa vai passando para os outros. Deu para entender? É claro que ninguém vai acreditar nesse processo. Não é que não acredita no ouvidor, na ouvidora. Não acredita no processo. Tá? Então, é materialmente, eu diria, que você, como instituição, diz a coisa é séria, é para valer, ou não é séria, não é para valer. Essa é a grande diferença. Você não vai se arriscar a falar com um órgão que não dá para confiar, pelas condições, por mais bem intencionado que as pessoas estejam. Você não consultaria um médico que você não confie, um psicólogo que você não confie, um policial que você não confie. A mesma coisa se dá. Então, essa questão da intolerância, que é fundamental, na minha opinião, ser intolerante com a intolerância, a organização tem que provar que ela acredita nisso. Não dá para você falar, temos um programa, suponhamos, aqui no Instituto Federal, ou numa universidade, ou seja, onde que for, contra o assédio moral e sexual, sendo que a diretoria não está envolvida nisso. Me desculpe, ninguém é bobo. Se a diretoria não está envolvida nisso, é sinal que não é importante. Se a diretoria não dá o aval, é sinal que talvez ela nem queira que aquilo vá para frente. E não vai funcionar mesmo. E as pessoas leem isso pelos detalhes. As instituições que, de fato, viraram a chave, eu diria, não é? Saíram de uma cultura predatória, violenta, para uma cultura melhor, ou pelo menos para uma certa contenção dessa violência, foram as instituições nas quais você tinha um corpo diretivo de fato comprometido e o grupo se cotizou, se organizou e tentou ficar unido e foi contrário a isso. Daí funciona. Porque, sem sombra de dúvida, a questão do assédio é uma questão organizacional, é uma questão humana. E se as pessoas são capazes de gerar violência, elas também são capazes de gerar colaboração. Né? É por isso que eu sou totalmente contrário, por exemplo, por formas de avaliação de alunos baseadas em curva de Gauss ou coisa semelhante, onde você compara um com o outro e gerando uma competição entre eles. Eu acho que isso gera uma péssima educação que deve ser, principalmente na idade de jovens adultos, eu acho que é um desserviço de ser feito. Tá? Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a colaborarem.
e aprendendo a colaborar, elas se tornam mais tolerantes e se sentem mais incluídas. Daí você muda a chave. E compete a nós, professores, ensinarmos isso a eles. Porque ninguém pode aprender aquilo que não foi ensinado. Se eu, Roberto Eloane, ensino a competir simplesmente, não a colaborar, como é que eu vou querer que eles entendam o que eu quero fazer? Ou acreditem em mim? Eu sempre falava para o Sege lá da GV, sabe por que eles procuram a gente muito? Porque eles acreditam na gente. A verdade é essa. É por acreditar em nós que eles nos procuram. E o dia que eles não acreditarem em nós, eles vão cair fora. Não vamos ter mais aluno nessa eletiva. E a mesma coisa acontece agora. E a gente vai ter que ajudá-los a virar essa chave, que não é uma coisa fácil. Professora, gostaria de pedir licença para lhe propor uma roubada. Nós estamos no findar do nosso tempo e tem uma pergunta do chat. O querido colega professor Paulo quer fazer uma pergunta. O nosso querido colega professor João também falou que quer fazer uma pergunta e eu não acredito que está cheio de estudante aqui que não vai ter nenhuma pergunta dos estudantes, né? Não vai ter nenhuma colocação, né? Então, é possível fazermos uma última rodada colocando 4 questões, pelo menos, e o senhor tentar responder assim muito... Pode ser? Tá. Algum estudante, alguma estudante gostaria de perguntar alguma coisa, de fazer algum comentário? Começando com pergunta de estudante. Vamos lá. Vamos lá que o tempo está passando. Ó. Temos 7 minutos. Tá, beleza. Deixa eu levar o microfone para ti, aí depois eu passo para o Paulo e para o João. A pergunta do YouTube é a seguinte, professor. Olha que roubada que é a pergunta que tem lá. O que o senhor faz quando o senhor presencia uma situação de assédio? Essa é a pergunta. Pois não. Prazer, doutor. Meu nome é João Victor. A minha pergunta é em relação a, por exemplo, pessoas que utilizam grupos ou religiões que estão inseridas para respaldar o seu bullying, seu preconceito em si. O que devemos fazer para lidar com essas pessoas sem ferir algo que elas acreditam? Obrigada. Professor Paulo. Boa tarde, professor Eloane. Eu sou Paulo, sou professor de Geografia aqui do Campus São José. Quero agradecer muito pela sua fala, agradecer muito pela oportunidade, né, de ter esse debate aqui na instituição, porque eu pertenço aqui à instituição desde 2009. E eu sinto dizer que não houve um dia nessa instituição que eu tenha sentido assim, nossa, hoje nós estamos livres de assédio. Não houve um dia. Essa é a verdade. Então, o assédio não é um problema recente, é um problema que a gente enfrenta já há bastante tempo melhor. Nós não enfrentamos por muito tempo. E agora chegou a hora, definitivamente. Ainda que, eu preciso dizer que eu tive uma experiência entre 2015 e 2017, a Lenira, que está aqui também, estava comigo, a Janaína, que fez a pergunta também. Fizemos parte de uma gestão do sindicato. Naquele momento, como parte da direção do sindicato, nós tivemos que contratar o serviço de uma psicóloga, Elisa Ferreira, para lidar com um aumento exponencial dos casos de assédio que a gente estava sofrendo na instituição. O sindicato manteve um serviço voltado para isso, no momento que não havia nenhum debate no EFSC. Mas eu queria valorizar muito a sua fala, foi uma fala voltada para os estudantes. E a gente está vivendo agora na escola uma outra realidade, que é a realidade da proibição do uso do celular na escola. E eu queria que o senhor comentasse como o senhor tem observado recentemente tanto a realidade de ter um grande número de jovens utilizando o celular, como que isso vai interagir com a questão do bullying e a expectativa desse novo momento, das escolas se tornarem também ambientes livres do uso de equipamentos eletrônicos, não só o celular, smartwatch, tudo mais, e a expectativa que você tem da relação disso com
a questão do bullying, né? Se isso pode ajudar também a gente a diminuir, a enfrentar esse problema. E a última questão, então, colega professor João. Bom, boa tarde, professor. Muito obrigado aí pela sua palestra, né? Foi muito produtiva. Gostaria de relembrar os estudantes em relação à nossa política de assédio, pessoal, né? A palestra ela foi bem voltada a motivar vocês a identificar os casos, né, de assédio e também saber como proceder, né? A nossa instituição, como ela tem a política, né, nós temos alguns trâmites no campus e também fora do campus que podem ser utilizados para que vocês consigam, né, expor a questão para que para que as questões em si elas sejam sanadas e o assédio ele seja eliminado, né? Então, no campus nós temos que qualquer servidor, ele serve como uma escuta inicial. Então, se você está se sentindo assediado de alguma forma, procure qualquer um dos servidores, aquele que você tem mais contato, ou se sinta mais à vontade, seja um professor, um servidor do setor pedagógico, né? E fale, relate a situação, não fique para si, né? Depois disso, nós temos um servidor ou alguns servidores que são a nossa escuta qualificada. A escuta qualificada é uma escuta mais detalhada e de uma pessoa que tem mais conhecimento e know-how sobre o assunto para poder estar dando as orientações corretas, tá? Mas vocês também podem estar fazendo, né, um relato, uma denúncia através do canal Fala BR. É um canal que vocês fazem a denúncia, pode ser de forma anônima ou de forma identificada, que vai cair para a nossa ouvidora, a Bertília, e a Bertília vai dar os devidos encaminhamentos. O que não pode acontecer é vocês não relatarem. Porque o assédio ele se perpetua por omissão nossa, né? Omissão de cada um de nós ao identificarmos esses casos. Então, minha pergunta vai no sentido de como tentar motivar e fazer, quais são as ações, professor, que nós podemos fazer enquanto instituição para, de fato, incentivar esses estudantes a terem coragem de fazerem a denúncia e não simplesmente internalizarem isso, né? Bom, vamos lá. As considerações finais, então, professor, considerando essas questões. Bom, se eu entendi, primeira questão teu nome qual é que é, por favor? Vitor, né? Que o Vitor colocou é muito importante. Eu acho que é uma questão, se eu entendi, até a audição estava ruim, mas perguntei para a Valéria. É o seguinte, eu acho que religião, cada um tem a sua e tudo bem, óbvio, né? Eu, por exemplo, procuro me guiar para alguns princípios cristãos. Ponto final. Esse é meu. Tá? O que eu não posso é tentar impingir essa lógica para os demais. A gente está vivendo, estou falando do ponto de vista político, minha opinião, tá? Tomara que eu esteja errado, um retrocesso, né? Às vezes, quando você abre os jornais ou assiste um programa, você fica aterrorizado, você fala, gente, nós estamos voltando ao século XVIII, século XVII, e se não tomarmos cuidado, a gente chega na Idade Média. É uma maluquice, né? É normal você achar que você invade um país e tudo bem, numa boa, entendeu? Como se fosse teu quintal. O outro fala que vai invadir e aí vai. Enfim, é normal você achar que, afinal de contas, religião se mistura com política de uma forma quase simbiótica, não sabe mais o que é religião, o que é política. São coisas diferentes, né? E a gente, inclusive, a própria Constituição que garante que ninguém pode ser discriminado por sua fé, está lá. Os primeiros artigos, que ninguém pode ser discriminado, também diz que existe o direito à privacidade, ao seu ato de fé. Ou seja, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, do ponto de vista religioso, e aquele que não é religioso, é ateu, ou acredita numa outra, tem o direito de não acreditar naquilo que eu acredito.
Então, além de uma questão ética, é uma questão jurídica. Tá? E eu acho que isso tem que ficar claro. Chegar para a pessoa e dizer, eu mesmo tenho amigos de todas as religiões, tá? Tenho mesmo, desde que... Mas quando eu vejo que a pessoa está insistindo para que eu tenha a mesma fé religiosa dela, eu chego e falo exatamente isso. Olha, cara, eu respeito a tua religião e espero que você respeite aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar. E eu acho que você pode falar de uma forma, digamos assim, educada, sutil, mas deve ser colocado, porque se a gente não coloca, é o que o João, até respondendo já um pouco a questão do João, colocou. Se a gente não coloca, o outro não acredita e acha que, afinal de contas, ele tem o direito de docilizar, de disciplinar a cabeça do outro. Para mim, isso é fascismo. O Foucault, que é um pensador que recomendo que vocês leiam alguma coisa, Foucault dizia que o fascista não é aquele que impede apenas você de falar, é aquele que te obriga a falar aquilo que você não acredita. E isso é muito perigoso. Tá? O Paulo está colocando uma questão, o professor Paulo, que realmente é muito preocupante. Né? Quando você fala, olha, o local no qual eu trabalho, eu observo assédios todo dia. Quando você observa assédios todo dia, é o tipo de situação que, se a gente não reverter, não virar essa chave, chega um momento que você não tem mais gosto em fazer e não vê sentido no que você faz. Eu acho que isso é complicado. Entendeu? Você gosta do que você faz, mas você não gosta de como você faz e como você se relaciona. Isso adoece qualquer um. Isso adoece qualquer um, é enlouquecedor. Você chega à conclusão que você gasta mais tempo tentando descobrir, me desculpe o termo chulo, mas é verdadeiro, qual a próxima sacanagem, do que você se concentrar para produzir uma boa aula, para atender um aluno ou coisa semelhante. Isso é horroroso de acontecer. Tá? E eu acho que vai ter, eu acho que já está começando o fato de Eliane e outras pessoas me trazerem aqui, abordar um tema, sabendo que o meu perfil é esse, de falar o que eu acredito e o que eu pesquiso há muito tempo, e não vou mudar. Eu acho que já é um ato de coragem, e quem é contrário a essa lógica vai ter que engolir. Não sei se eu respondo a tudo. Mas eu acho que tem um efeito, sim, tem um efeito político e prático. Tá? As pessoas não estão contentes com isso. Não é só aqui, não acho que não é melhor nem pior. Nesse trabalho que eu orientei sobre os institutos federais, a gente observava também, não é um problema só do Instituto Federal de modo geral, está em todas as organizações. Infelizmente, a área de saúde e educação, e a gente vem colhendo estatísticas desde 2001. Desde 2001 a gente tem estatísticas do site. São áreas, uma das principais, onde ocorrem violências no trabalho. Por incrível que possa parecer, saúde e educação. E, inclusive, porque envolvem muito dinheiro. Lamento dizer. Tá? Se você pegar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, se você pegar os institutos federais, é muito dinheiro que corre por aí. Então, você tem que docilizar as pessoas, você tem que enquadrá-las até para que elas obedeçam um certo ditame. Então, não é um problema localizado nos institutos federais. E isso acontece em todo lugar. Mas eu acho que a gente se unindo e que a gente vai demonstrar uma força política capaz, não de eliminar na primeira, mas de frear essa vontade de disciplinar pessoas que acreditam numa lógica diferente, em algo que você pode trabalhar, como no Instituto Federal, de uma forma diversa.
Caso contrário, a tendência é piorar e não simplesmente estabilizar. Esse é um fato que eu já vi ocorrer em grandes setores da área da saúde, grandes empresas públicas e privadas, inclusive estatais. A tendência é piorar. Né? O Banco do Brasil, quando ele foi, entre aspas, privatizado, e foi isso que aconteceu, a primeira coisa que eles fizeram é tentar cooptar as lideranças, e a segunda foi tentar eliminá-los. Só que o pessoal não reagiu a contento, rapidamente. Então, aqueles que acordaram depois, e daí não tinham mais força. Eles implantaram um PDV terrível, uma consultoria externa, e ocorreram 69 suicídios no Brasil todo. Eu tenho um artigo, inclusive, ironicamente, quem disse que trabalho não mata. Eu estudei todos, entrevistei inclusive famílias de pessoas cujos suicidas fizeram em função do banco. As táticas de humilhação, daí dá uma outra palestra, foram terríveis, tá? E uma coisa planejada. Você destrói a cultura de solidariedade. É a melhor maneira de você inocular o vírus que vai matar qualquer possibilidade de resistência. Não sei se... Oi? O que você faz? Não. Bom, vai ser final. O que a gente faz com uma situação de assédio? Eu acho que a gente pode fazer várias coisas. Não precisa ser doutor, não precisa ser especialista em nada. Eu acho que a primeira coisa a fazer é apoiar a pessoa que está se sentindo assediada. Essa é a primeira coisa. Para que ela não se sinta só. Quem está sendo assediado se sente sozinho, se sente humilhado, ele fica literalmente encolhido, então apoiar a pessoa. Né? E às vezes um simples abraço já ajuda muito, é o começo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, ver se aquela pessoa está em condições de fazer uma denúncia. Às vezes ela quer fazer, mas não tem coragem por várias razões. E as consequências. É analisar com ela a possibilidade de buscar um canal especializado, como ouvidoria, para fazer uma denúncia. E terceiro lugar é apoiar essa pessoa, às vezes vendo de onde provém o assédio e criar um grupo minimamente protetor. Geralmente isso funciona. Em alguns casos, você mesmo vai e denuncia. Né? Talvez pela minha formação jurídica, não faz muito tempo, eu presenciei uma prática racista e eu não só fiz, não vou colocar, não preciso fazer isso, mas eu observei que o que estava acontecendo era um restaurante que agiu de uma forma totalmente ilegal e imoral, e eu cheguei e disse para eles, olha, essas pessoas estão esperando há mais de 2 horas. Não, tal. Eu falei, olha, antes de você responder o porquê, dizer que foi o erro de vocês ou não foi, pense bem o que você vai responder. Falei para o gerente. O cara regalou os olhos, assim. Porque dependendo do que você responder, se foi um erro, você vai convidar as pessoas, vai dar um vinho para compensar os dois, né? Vai tratá-los muito bem e a gente para por aqui. Caso contrário, eu vou elaborar uma prisão civil, e você vai sair algemado por aqui. Tudo bem? Só tem toda a razão. Foi um erro, trouxeram, deu tudo bem, etc. e tal. Teve um caráter pedagógico. O que a gente não pode fazer é ficar quieto, é ficar calado. Apoiar a vítima em primeiro lugar e depois deixar para todos que estão presentes muito claro que lugar de trabalho, lugar de estudo é lugar de respeito, de felicidade e satisfação. Não é lugar de tortura psicológica em relação a ninguém. E geralmente funciona. Obrigado. Professor querido, registrando aqui que tenha um abraço para transmitir e dar ao senhor daqui a pouco, que vem do seu colega de Unicamp, professor Ricardo Antunes, outro ser humano fantástico, né? Eu enviei o link para ele da gravação.
Se, por favor, dê um abraço no meu querido colega. Ricardo Antunes, vou dar, porque, além de meu colega, é meu amigo pessoal. É uma pessoa que não só um grande intelectual, como um grande ser humano. Já esteve conosco aqui. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho dele e pela pessoa que ele é. Lhe manda um abraço. Outro recado, bem rapidinho, é que amanhã nós vamos iniciar um curso, né? O professor falou antes sobre suicídio, né? Nós vamos ter um curso para servidores, esse não é para estudantes, é para servidores, né? Sobre promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio, ministrado pela psicóloga doutora Luana. Luana é formada pela UNB, ela já deu uma palestra aqui ano passado sobre prevenção do suicídio. Então, amanhã a gente começa esse curso, é um curso de 20 horas, vai ter atividades assíncronas no Moodle e aulas síncronas também. Então, lembrando e convidando a todos e todas, né, ainda até a meia-noite é possível fazer a inscrição. Então, quem não fez e que deseja fazer, fica o convite e o lembrete. Tá? E gostaria de encerrar, então, agradecendo imensamente, professora Eloane, pela sua presença, pela sua potência, pelas suas palavras tão fortes, vibrantes, potentes. Muito feliz com a sua fala, com a sua vinda, né? Há muito tempo já que nós conversamos, né? Faz muito tempo já que a gente está planejando essa vinda e agora deu certo, né? Então, agradeço imensamente, foi de imensa valia para a gente continuar avançando nesse árduo caminho, né? E agradecer também a Valéria pela perseverança, né, Valéria? Por a Valéria não ter desistido, né? As coisas iam acontecendo e, poxa, onde eu me meti, né? Então, muito obrigada, Valéria, pela perseverança, pela força. E eu tenho muito orgulho de estar contigo nessa caminhada, Valéria. Tá? Muito feliz, Valéria. E agradecer a todos e todas pela presença, os que escolheram estar aqui hoje, aos que trabalharam de uma forma ou outra para que esse momento acontecesse. Agradecer de novo ao Campus São José, ao colega João. Agradecer o Jefferson por esse trabalho maravilhoso ali, fazendo chegar a mensagem aos 22 campos. E agradecer também aos nossos colegas intérpretes de Libras, né? Por esse trabalho maravilhoso também, permitindo a acessibilidade aos que necessitam. A estudantes, a professores, a todos e todas, meu muito obrigado e deixo para a palavra final da Valéria. Acho que a Valéria quer falar mais alguma coisinha, que deixo para a palavra final aí da Valéria. Muito obrigada, então. Após a fala da Valéria, encerramos. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Eu acho que não tem muito o que falar, né? Só agradecer por esse momento de formação, pela presença das pessoas que estavam aqui. Quem não veio, perdeu, né, Eliane? Quem não participou, perdeu. Foi muito bom, de formação. E é isso, gente. Como o professor Elaine falou, né? Vamos cuidar um do outro, né? A política mesmo fala, qualquer um pode denunciar, não é só o assediado. Então, vamos cuidar um do outro para que esse mal não cresça, porque ele acaba com vidas. Ele não é uma brincadeira de mau gosto, como muitas pessoas pensam. Ele acaba com vidas, acaba com carreiras, acaba com famílias. Então, vamos cuidar um do outro. É isso. Obrigada, boa tarde.